Em algumas manhãs, você acorda e não consegue se encontrar. Você vai até a cozinha e para. Por que estou aqui? Seu telefone vibra. Você olha para a tela, vê um nome conhecido, mas por um instante parece o nome de um estranho. E a parte mais assustadora não é esquecer uma coisa, é pensar que isso pode ser o começo de perder tudo: sua lucidez, sua independência, sua dignidade. Porque ninguém diz isso em voz alta, mas você sente. Se minha mente falhar, eu me torno um fardo. Você começa a perceber as pequenas humilhações. Você relê a mesma frase 3 vezes. Você esquece porque abriu uma aba. Você perde a palavra que estava na ponta da língua, e o silêncio depois disso dói. E então vem o medo. Não é o tipo dramático, é o tipo silencioso, aquele que fica no peito enquanto você sorri para a família, fingindo que está tudo bem. Você diz a si mesmo que é o envelhecimento normal. Você tenta café, tenta suplementos, tenta forçar a motivação como se fosse um interruptor de luz, mas a névoa não se importa. Ela permanece até que você o encontra. Um mestre de xadrez de 89 anos, mãos finas, costas levemente curvadas, mas olhos claros como o ar de inverno. Ele se senta diante do tabuleiro e enxerga 5 jogadas à frente, não para a idade dele, mas para qualquer idade. E todas as manhãs, antes que o mundo o alcance, ele realiza um ritual raro, tão simples que chega a parecer insultante, mas é o motivo pelo qual seu cérebro se sente desperto, rápido e calmo aos 89 anos. Olhe para mim. Se você tem vivido com nevoeiro mental, se suas manhãs parecem que você está arrastando sua mente pela lama, este vídeo é para você. Porque até o final deste vídeo, você saberá o segredo exato que esse homem usou para mudar tudo. Não é fantasia, não é uma pílula milagrosa, é um ritual matinal, passo a passo, que você pode começar amanhã. E é essa diferença que eu quero que você sinta. Agora, você pode sentir que seus melhores anos já passaram, como se sua mente estivesse escorregando aos poucos, e que você está impotente para impedir isso. Mas esse homem, aos 89 anos, provou algo que a maioria das pessoas nunca ousa acreditar. Seu cérebro pode voltar a funcionar plenamente. Você não está quebrado. Você não está condenado. Você não está apenas envelhecendo. Você só está começando o dia da maneira errada. O nome dele é Elias, e durante a maior parte da vida, Elias foi conhecido por uma coisa: controle. Não o tipo barulhento, mas o tipo silencioso. Ele conseguia ficar sentado por horas, em um salão de torneio, cercado por tosses, sussurros e relógios ticando, e ainda assim, ouvia apenas o tabuleiro. Ele construiu sua identidade com base na clareza. Então, no final dos seus 70 anos, começou. No começo era pequeno. Ele olhava para uma posição que já tinha visto 1000 vezes e não sentia nada, como se o padrão não encaixasse. Ele culpava o sono, o estresse. Talvez eu só esteja estranho hoje, mas o hoje virou semanas. Então ele começou a perder, não para jogadores mais fortes, mas por erros, erros simples, daqueles que fazem você se sentir exposto. E quando você é um homem cuja vida inteira foi construída sobre a mente, perder a mente é como perder o próprio nome. Ele fez o que todos nós fazemos. Foi a médicos, fez exames de sangue, check-ups, uma pilha de papéis com números que ele não entendia. Um médico disse: "Seus exames estão normais." Outro disse: "É normal para a sua idade." Um terceiro ofereceu medicação para dormir, para o humor, para o foco. Ele tentou todas. Uma o deixava grogue, outra o deixava agitado, outra fazia com que se sentisse uma sombra de si mesmo. E o pior de tudo, sua família começou a falar com ele de forma diferente, mais devagar, mais suave, como se ele pudesse quebrar. Eles tinham boas intenções, mas para Elias era como se estivesse sendo lentamente apagado enquanto ainda respirava. Então veio a manhã que o quebrou. Ele estava fazendo chá. Ele ligou o fogão e então esqueceu, não por um segundo, mas por tempo suficiente para que a chaleira gritasse e o cheiro de metal queimando enchesse o cômodo como um aviso. Ele ficou ali, parado, olhando, o coração disparado, não por causa da chaleira, mas por causa do pensamento que veio em seguida. O que acontece quando eu esquecer algo pior?
Naquela manhã, ele não foi ao clube de xadrez. Sentou-se à mesa, com as palmas das mãos espalmadas, olhos baixos, e sussurrou algo que até ele mesmo surpreendeu. Eu não estou pronto para desaparecer. Elias tinha um hábito. Quando a vida não fazia sentido, ele voltava para as coisas antigas, aberturas antigas, anotações antigas, livros antigos. Em uma gaveta, sob planilhas de pontuação de torneios, ele guardava um caderno de sua juventude, páginas amareladas, tinta desbotada. Ele pertencia ao seu primeiro professor de xadrez, um imigrante que acreditava que a mente não era treinada pela força, mas pelo ritual. Dentro do caderno, entre os problemas de xadrez, havia algo que Elias ignorou por décadas. Uma rotina matinal, escrita à mão, estranha, não era exercício nem dieta, uma sequência. Na margem estava escrito: mente limpa, tabuleiro limpo. Elias riu alto quando leu aquilo porque parecia simples demais. Água, luz, respiração, movimento, silêncio. Só isso? Depois de todos os médicos, todos os remédios, todo o medo, essa é a resposta? Ele quase fechou o caderno, mas algo dentro dele disse: você já tentou tudo que é complicado. Então, na manhã seguinte, ele tentou o simples. Não porque ele acreditava, mas porque não tinha mais nada a perder. Aqui está o raro ritual matinal de Elias. E quero que você imagine isso como um filme, porque para ele não era biohacking, era voltar à vida. Primeiro passo, o primeiro gole, água gelada antes das palavras. Elias não começa o dia com notícias, mensagens ou sequer conversa. Ele começa com água, um copo cheio, gelado, porque durante a noite seu corpo perde água pela respiração e pelo suor, e quando você está desidratado, seu sangue fica um pouco mais espesso, seu cérebro um pouco mais lento e a névoa parece mais pesada. Então ele bebe antes de pensar. Não café primeiro, água primeiro. Ele disse algo que ficou comigo. Se você quer que seu cérebro acorde, primeiro precisa acordar o sangue. Segundo passo, luz da manhã como remédio, de 2 a 5 minutos. Então, ele vai até uma janela. Não para rolar o feed, nem para ficar olhando o tempo como um velho. Ele fica ali e deixa a luz do dia atingir seus olhos. Sem óculos escuros, sem celular, só luz. Porque a luz da manhã avisa ao seu cérebro que é dia. Ela ajuda a ajustar seu relógio interno. Ajuda seu corpo a decidir quando ficar alerta e quando sentir sono mais tarde. Muita névoa mental não é preguiça, é seu ritmo que está desregulado. Elias não chamava isso de ciência, ele chamava de contar a verdade para a mente. Terceiro passo, a respiração do mestre de xadrez, uma mão no peito, outra na barriga. E ele respira devagar, como se estivesse acalmando um animal assustado. Porque névoa mental nem sempre é um problema do cérebro, às vezes é um problema de estresse. Quando seu sistema nervoso fica preso no modo luta ou fuga, seu cérebro prioriza a sobrevivência, não o pensamento afiado. Então Elias passa 3 minutos fazendo o oposto do pânico. Inspira devagar, expira mais devagar ainda. E aqui está o que torna isso poderoso. Ele não faz isso quando está estressado, ele faz antes que o estresse chegue. Quarto passo, movimento cruzado, a caminhada que desperta as conexões. Não é um treino, não é punição, é só movimento cruzado. Ele anda devagar pela casa, tocando a mão direita no joelho esquerdo. Depois, a mão esquerda no joelho direito, como uma marcha suave. Parece bobo, mas obriga os dois lados do cérebro a se comunicarem. Isso aumenta o fluxo sanguíneo. Ele diz ao corpo: estamos vivos, estamos coordenados, estamos aqui. Elias disse que esse foi o momento em que a névoa começou a se dissipar. Não instantaneamente como em um filme, mas mais como gelo derretendo. Passo 5. 1 minuto de silêncio, sem nenhum estímulo. Esta é a parte rara que a maioria das pessoas não consegue suportar. 1 minuto, sem música, sem podcast, sem conversa, apenas sentado. Porque o cérebro moderno está se afogando, notificações, manchetes, opiniões, barulho, e quando sua mente nunca se acalma, ela nunca fica clara. Elias chamou esse minuto de preparar o tabuleiro.
Ele acreditava que, se você começa o dia já perdendo a atenção, perderá todas as decisões depois disso. Passo 6. Só então o café, mas com uma regra. Ele ainda toma café, mas só depois de água, luz, respiração, movimento e silêncio, e mantém tudo simples. Nada de picos de açúcar que fazem a névoa voltar com força depois. A regra dele: conquiste sua cafeína. Não porque a cafeína seja algo ruim, mas porque o momento certo importa, e esse é todo o ritual. Leva cerca de 10 minutos. Não é uma nova vida, é uma nova manhã. E quando Elias fez isso pela primeira semana, ele não se sentiu um super-herói. Ele sentiu algo melhor. Estabilidade, como se sua mente não escorregasse toda vez que ele tentava acessá-la. Na terceira semana, ele percebeu algo enquanto jogava xadrez. O tabuleiro parecia nítido de novo. Os padrões voltaram. Não todos de uma vez, mas o suficiente para fazê-lo sussurrar. Eu ainda estou aqui. Hoje, Elias ainda acorda com o ritual, e depois vai ao clube de xadrez, não para provar nada, mas para aproveitar. Agora ele ri mais. Ele conta histórias. Ele provoca os jogadores mais jovens quando eles se apressam, e quando vence, não parece orgulhoso, mas sim grato, porque se lembra de como era sentar sozinho à mesa, acreditando que estava desaparecendo. Se você está aí agora, se sente que sua mente está mais apagada do que costumava ser, ouça-me, você não acabou. Seu cérebro não é uma porta que só se fecha. É um caminho para o qual você pode voltar. Comece com uma manhã, um copo de água, uma janela de luz, uma respiração lenta, um pequeno movimento, 1 minuto de silêncio, e então faça isso de novo amanhã, porque nunca é tarde demais para começar a sua própria história.